Teve uma informação que caiu como uma bomba nos bastidores e no colo dos torcedores rubro-negros a respeito do Flamengo e do Neymar. É isso mesmo, nós vamos estar falando sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. E ainda tem uma crítica pesada do Pedrinho, presidente do Vasco, sobre o BAP, né? Alegando aí uma prepotência e uma crítica aí por conta de um empréstimo ali dentro de uma reunião na CBF. Então o Pedrinho trouxe essa crítica e nós vamos estar falando sobre isso. E ainda o áudio do VAR, do gol anulado do Flamengo na vitória por 3-1 contra o Santos. Tudo isso aqui no Plantão do Flamengo com o Rodrigo. Se não é inscrito, se inscreve, deixa teu like, deixa teu comentário e vamos para o vídeo. Vamos lá então, o que aconteceu? O Marcos Braz, ex-presidente do Flamengo, né, como todos já sabem, ele concedeu uma entrevista ao portal Lance, e nessa entrevista o que o Marcos Braz trouxe à tona? Ele trouxe uma revelação que ninguém esperava. Ele falou a respeito de uma negociação que estava em andamento, ou que estava iniciando, juntamente com Neymar. Isso mesmo, o Flamengo chegou a conversar com o Neymar para trazer ele para o Flamengo, ou com o pai do Neymar, né, que é o assessor ali do Neymar. Vamos lá, o que acontece? Foi divulgado no portal Lance, né, uma entrevista, aí, o Marcos Braz fez essa entrevista, ele que foi o homem forte do futebol rubro-negro de 2019 a 2024, e nesse período ele revelou que conversou com o pai do Neymar. Vamos lá, vamos ver o que o Marcos Braz falou, as suas próprias palavras. Preste atenção, ele disse assim, ó: não é que eu tentei, eu cheguei a conversar com o pai dele, o pai do Neymar, né? Que é a pessoa que trata da carreira dele, quando ele estava no PSG. Mas ele tinha um contrato que em determinado momento ele poderia exercer ou não. Um pouco mais à frente era o PSG que poderia exercer, e o PSG tinha deixado claro que iria exercer, explicou o Marcos Braz. Então ele está falando aqui que chegou a conversar com o pai do Neymar para ver como é que era a situação, como é que estava o momento, quanto que custava, quanto teria que investir. Conversou para saber tudo que precisava para poder trazer Neymar para o Flamengo. E o que aconteceu? Existia esse ponto, né? Esse detalhe ali que ele citou, que é a opção que o PSG poderia exercer, e o PSG deixou claro que iria exercer. Aí vamos ver o que ele vai continuar falando aqui e trazendo a respeito desse assunto. Ele vai dizer ainda assim: é o tipo da contratação que na época não dava para fazer conta. Você tinha que chegar, conversar com o pai, construir um projeto financeiro, porque não podia sair do caixa do Flamengo de maneira nenhuma, os pagamentos salariais dele, até porque eu sabia quanto era na época, afirmou. E aí ele vai continuar dizendo sobre a respectiva conversa com o pai do Neymar, falando assim: me tratou com o maior respeito do mundo, sempre trataram com o maior respeito do mundo. O pai em relação ao Flamengo, um carinho enorme, uma relação boa comigo. Tá, então aí o que aconteceu? Ele conversou com o pai do Neymar para tratar, para saber os salários, para saber tudo que precisava, o que tinha de contrato, só que no momento não tinha como, era impossível. Teria que criar um projeto de carreira e tudo mais para conseguir trazer o Neymar. Então ele trouxe à tona essa negociação que talvez ninguém sabia, os torcedores não sabiam, e nessa entrevista o Marcos Braz revelou. Então, só para deixar claro, não é nada de agora, é algo que aconteceu lá no reinado do Marcos Braz sobre o futebol do Flamengo. Aí ele continua ainda falando aqui para concluir, dizendo assim, ó: eu não tive as condições para tentar trazer ele, porque foram condições que aconteceram depois da minha saída. Nessa época ele estava sob contrato do PSG, que tinha pago 222 milhões de euros por ele, finalizou. Então, no momento em que ele era o dirigente, ele não conseguiu, porque ele ainda estava sobre o domínio ali, né, contratual do PSG. Então não tinha como trazer. Foi depois que ele saiu que houve aí esse processo aí, né, onde ele saiu do clube e veio para o Santos e tal. E nesse momento o Flamengo não tinha interesse, Marcos Braz já não era mais dirigente e tal. O que acontece? Essa foi uma entrevista feita para o portal Lance, tá? E ele revelou isso, e isso está repercutindo muito no meio dos flamenguistas. Eu quero saber o que você pensa disso. Se Marcos Braz tivesse trazido o Neymar, seria uma boa opção? E hoje, se o Flamengo hoje se interessasse pelo Neymar, você acha que ele seria
um jogador interessante para o atual Flamengo de hoje? Deixa a tua opinião aí. Vamos para a crítica do Pedrinho. O Pedrinho, em uma reunião na CBF, trouxe uma dura crítica e um certo choro aí a respeito do Vasco e dos clubes que não o ajudaram no momento de crise financeira. Vamos lá. O que aconteceu? Na segunda-feira, dia 6, o Pedrinho trouxe à tona respondendo críticas, né? As críticas feitas pelo BAP a respeito de um empréstimo realizado pelo Vasco junto à Crefisa, que chegou a cerca de 80 milhões. O que acontece? Chamou de prepotente e arrogante. Durante a entrevista, melhor dizendo, durante a reunião, Pedrinho manifestou a desconfiança do BAP em relação à derrota do Vasco para o Palmeiras, ocorrida no Brasileirão de 2025, onde o Cruz Maltino foi derrotado por 3-0, e o presidente do Vasco resgatou esse episódio para justificar sobre a capacidade dos clubes regirem uma liga, onde ele afirmou o seguinte, olha só a expressão do Pedrinho, ele disse assim: a competição para mim é exatamente desportiva. Criticou a falta de apoio ao Vasco, tá? E de outros clubes em momento de crise financeira. O Pedrinho ele chegou a alegar o seguinte, que o Vasco não recebeu nenhuma ligação de nenhum clube prestando qualquer tipo de ajuda no período de dificuldade ali, financeira que o Vasco enfrentava. Então ele alegou isso, criticou isso e ele vai dizer o seguinte: quem é o presidente do Flamengo para saber com quem eu pego o empréstimo? Então ele criticou a prepotência do BAP ao questionar o empréstimo que o Vasco pegou junto à Crefisa, porque ele alegou que nenhum clube ligou oferecendo ajuda, nenhum clube se propôs a ajudar. Então quem é ele para interferir no empréstimo que o Pedrinho pegou, porque afinal de contas ninguém havia o ajudado? O que você acha disso? Você acha que o Pedrinho tem razão na sua alegação? Acha que o BAP foi prepotente? Ou acha que o Pedrinho só está chorando por estar em um rival que está financeiramente, vamos assim dizer, quebrado, né? E aí vamos para a última notícia, que é o áudio do VAR, para nós fecharmos esse vídeo de hoje. O que aconteceu? Todos vocês sabem que teve um gol do Flamengo anulado na partida onde o Flamengo venceu o Santos por 3-1, e nessa partida teve ali a interferência do VAR, analisando o lance e tudo mais, e aí foi divulgado o áudio. Vamos ver o que o VAR falou para anular aquele gol do Flamengo, e aí você dá a sua opinião se você acha que de fato deveria ser anulado ou não. O que acontece? O áudio do VAR foi o seguinte, aqui só para você entender, durante a checagem do VAR, que durou mais de 5 minutos, os jogadores do Flamengo expressaram descontentamento com a decisão, alegando que a bola não tocou em nenhum defensor antes de entrar. Emerson de Almeida Ferreira, responsável pela análise, explicou, dizendo assim, não tem nova origem. A bola toca no calcanhar do pé direito dele, no caso do Ortiz, e desvia, vai no defensor, no caso do defensor do Santos, né? E entra. Ele está na posição, com referências visuais, está impedido, sem linha. O número 3 do Flamengo, no início da jogada, está impedido. Mesmo apesar do gol anulado, o Flamengo conseguiu vencer o Santos por 3-1. Mas o que você acha deste lance? Você acha que deveria ter sido anulado ou deveria ter sido mantido o gol do Flamengo? Deixa a tua opinião. Deixa a tua opinião sobre essa questão aí dessa revelação que o Marcos Braz trouxe a respeito desta negociação que não começou, mas que houve interesse a respeito do Neymar, e também essa crítica do Pedrinho a respeito do BAP, de ter se intrometido, questionando a respeito do empréstimo feito do Vasco junto à Crefisa. Deixa a tua opinião, deixa teu like, se não é inscrito, se inscreve no canal e até a próxima.